dia a todos. Bom dia, queridos amigos internautas. Paz e luz para todos nós. Nesse momento, estamos mais uma vez trabalhando com uma obra de Humberto de Campos. Dessa vez é Cartas e Crônicas. A nossa sexta obra desse autor, que colhe mensagens no mundo espiritual e nos traz, através da psicografia de Humberto de Campos, nos traz esses ensinamentos para que nós outros possamos compreender, entender e modificar as nossas atitudes. Então, nessa crônica de hoje, o personagem principal se chama Simão Avileno. Simão Avileno é muito respeitado no mundo espiritual porque ele tem uma capacidade muito grande de síntese, quer dizer, ele diz muito em poucas palavras, mas ele tem uma capacidade muito grande também de fazer apólogos. E o que é um apólogo? Um apólogo é uma situação textual em que os autores dão falas a animais, plantas. Então, nesses apólogos, eles contam histórias. E Humberto de Campos, nesse livro, Contos e Apólogos, no capítulo 15, ele traz uma fala muito linda, que quem quiser ler, é muito interessante. O desabafo de um boi, quando ele vai para o caminho do sacrifício, e aí ele reflete, né? Ele faz uma reflexão sobre a sua vida, sobre como ele é tratado pelo homem, né? Como o homem abusa dele, tira os ossos, come a carne. E quando a gente se alimenta da carne, a gente não imagina o sofrimento que causa a um animal, como no caso o boi. Então a gente se alimenta, a gente se regala com uma boa picanha, né, com essas coisas todas, mas e o boi? Né? Qual é o sentimento do boi? Qual é o sentimento de uma galinha que vai ser abatida, de um porco? Gente, eu vi um porco ser abatido, é uma coisa muito triste e dolorosa. Mas Humberto de Campos deu voz a esse boi através do apólogo, dessa técnica textual, para que ele pudesse, né, refletir e relatar para os homens o sofrimento dele no caminho do abatedouro. Mas na história de hoje, nós temos também um apólogo, as 3 orações. Esse Simão Avileno, ele está numa assembleia na qual ele foi convidado para falar sobre de como Deus recebe as nossas preces. Então ele foi convidado a falar sobre esse tema e ele usou de uma história, de uma lenda que corre no mundo, que chama As 3 Orações. E é aí que começa o nosso texto. É o texto 2 do livro Cartas e Crônicas, As 3 Orações. Então, o texto diz assim: estado convidado, né, pela Assembleia de Amigos a falar sobre a resposta do Criador às preces das criaturas, Simão Avileno, instrutor cristão, considerado no plano espiritual por mestre do apólogo e da síntese.
Então, isso a gente já colocou. Ele era muito respeitado porque ele fazia síntese com facilidade e ele também era mestre no Apolo. Repetirei, aí já é Simão falando, repetirei para vocês, a nosso modo, antiga lenda que corre mundo nos contos populares de numerosos países. Em grande bosque da Ásia Menor, 3 árvores, ainda jovens, pediu a Deus que concedessem destinos gloriosos e diferentes. Então, olha o pedido que ela faz a Deus. Elas 3 fazem a Deus. São 3 árvores amigas que residem numa floresta e elas fazem 3 pedidos, que são as 3 orações, fazem 3 pedidos a Deus, né? Mas elas querem pedidos gloriosos e diferentes. Elas não pedem coisinhas simples, elas querem destinos gloriosos. Então, a primeira árvore que aspirava a ser empregada no trono do mais alto soberano da terra, ela queria isso. Ela queria ser usada para fazer o trono do rei mais soberano da terra, né? Ela queria esse pedido glorioso dela, ela queria ser a cadeira onde o rei se sentaria. A segunda declarou que desejava ser utilizada na construção do carro que transportasse os tesouros desse rei poderoso. Então, o pedido da segunda foi, ela queria ser transportada no carro, ou ela queria ser transformada no carro que transportasse esse rei. E a terceira, por último, disse então que almejava transformar-se numa torre nos domínios desse potentado para indicar o caminho do céu. Então, aí estão as 3 orações. Uma queria ser o trono, a outra queria transportar o rei, e a outra queria ser a torre que levasse aos caminhos do céu. E aí vamos ver, será que elas conseguiram as petições delas? Depois das preces formuladas, um mensageiro angélico desceu à mata e avisou que todo misericordioso ia atender às preces delas, as rogativas que elas fizeram. Então, decorrido muito tempo, lenhadores invadiram o horto selvagem e as árvores, com grande pesar de todas as plantas circunvizinhas, foram reduzidas a troncos despidos por mãos cruéis. Então, as 3 árvores, apesar da tristeza das amigas, que compunham a floresta, elas foram decepadas e transportadas para outras situações. Vamos ver qual é a próxima situação. Arrastada para fora do ambiente familiar, ainda com os braços decepados, elas confiaram nas promessas do Supremo Senhor e se deixam conduzir com paciência e humildade. Então, observem que elas queriam, elas queriam coisas gloriosas, mas, apesar de tudo, elas continuavam com a fé delas, porque foi prometido a ela que Deus ia atender aos seus pedidos. Então, elas continuavam na fé. Qual não lhe foi, porém, a aflitiva surpresa? Então, é o que eu chamo agora de segundo momento. O primeiro momento foi aquele em que elas fizeram os 3 pedidos. E agora vem o segundo momento. Depois de muitas viagens, a primeira caiu sob o poder de um criador de animais, que de imediato mandou convertê-la em um grande posto, destinado à alimentação de carneiros. Para mim, até aí, tudo bem. Pelo menos ela estava tendo uma
serventia, né? Ela estava tendo uma serventia digna, ela estava servindo de coxo. Quem não conhece um coxo é uma árvore escavada, né? Que ali se coloca alimentos e etc. Então, ela estava servindo de coxo para alimentar os carneiros. A segunda foi adquirida por um velho pai que construía barcos por encomenda, né? Pelo menos ela estava também sendo útil, porque ela transformava, foi transformada em barcos. E a terceira foi comprada e recolhida para servir no momento oportuno numa cela de malfeitores. Essa teve o destino pior. Ela ficou lá, jogada num canto, numa cela de malfeitores, ladrões, sei lá o quê, e no momento oportuno, talvez ela fosse utilizada. É como a gente tem aquela pilha de lenha, e na hora que precisa de uma lenha para queimar alguma coisa, acender um fogo, fazer alguma coisa, aí vai, pega aquele pedaço de tronco e traz. Então, era assim a situação delas três. Cada uma fez os seus pedidos, mas cada uma veio por caminhos tortuosos, né? Deus não atendeu de imediato às suas rogativas. Ele ia atender, sim, mas ele não atendeu de imediato. É o que acontece com a gente. A gente faz um pedido a Deus e a gente quer ser imediatamente atendido. Principalmente porque a gente não sabe pedir. A gente quer pedir coisas materiais, né? A gente, ai meu Deus, me ajude a comprar uma casa. Uma casa ainda, né, acolhe a gente, ainda é um teto. Mas a gente pede para comprar uma geladeira, a gente quer um fogão, quando a gente não quer coisas maiores, né? Quando a gente não quer joias, né? A gente quer destaque, a gente quer ser amparado, atendido, a gente quer ter título, a gente só faz como elas pedidos gloriosos. A gente não quer ser humilde, a gente quer coisas que nos enalteçam, que nos elevem, que nos destaquem no meio da sociedade, que no caso delas era o bosque. Então, elas tiveram as suas rogativas e no meio do caminho aconteceu essa situação. Será que elas vão ser realmente atendidas? Será que vale a pena elas investirem nessa prece, nessa crença? Porque o anjo disse que Deus ia atender as preces delas. Mas será que vale a pena elas ficarem esperando? Será que elas realmente vai ser atendida no seu propósito? Vamos dar continuidade ao texto. As árvores amigas, conquanto separadas e sofredoras, não deixaram de acreditar na mensagem do Eterno e obedeceram sem queixas às ordens que a lei da vida lhe impunha. Então, apesar de não ser atendida naquilo que elas pediram, mas elas continuavam firmes no seu propósito. Elas acreditavam que se Deus disse que ia atender aos seus pedidos, elas acreditavam que Ele ia atender. Então, elas seguem, né? No bosque, contudo, as outras plantas tinham perdido a fé no valor da oração. As outras plantas que compunham o bosque não mais acreditavam, porque tanto tempo já tinha se passado, mudou toda a situação do pedido delas e perderam a fé. A gente não vai conseguir, elas não vão conseguir nada, eu não acredito mais, vou partir para outra.
Quando transcorrido muitos anos, vieram a saber que as 3 árvores haviam obtido as concessões gloriosas solicitadas. Então, enfim, elas conseguiram ser atendidas naquilo que elas pediram. Mas será que elas foram atendidas naquilo que elas pediram? O que é que elas pediram mesmo? Coisas gloriosas. Uma queria ser o trono do mais alto rei. A outra queria ser o carro que transportasse o rei. E a outra queria ser a torre que levasse para o céu. Então, vamos ao terceiro momento. A primeira, forrada de panos singelos, recebera Jesus das mãos de Maria de Nazaré, servindo de berço ao dirigente mais alto do mundo. Olha que lindo, né? Quem era o rei mais alto do mundo? Jesus. Então, no formato de uma manjedoura, ela recebeu com aqueles paninhos, né, que foram catados ali na manjedoura naquele momento, e ela foi servir de berço para Jesus, né, o nosso modelo e guia da humanidade. Então, ela foi atendida no seu pedido. O que vocês acham? Com honra e louvor, elas foram atendidas no seu pedido. Porque quando ela fala no rei, ela pensa no rei terreno, mas ela vai servir de abrigo, ela vai servir de berço para o rei da humanidade. Quer presente maior do que esse? Né? Quer destaque maior do que esse? Quer glória maior do que essa? Porque o que elas queriam eram coisas gloriosas. E quer glória maior do que receber o menino Jesus de ser o berço, né, do rei da humanidade? E a segunda, trabalhando com pescadores, na forma de uma barca valente e pobre, fora o veículo de que Jesus se utilizou para transmitir sobre as águas muitos dos seus mais belos ensinamentos. Essa é a que queria ser o transporte do rei. E ela foi transformada num barco em que levava Jesus para fazer os seus mais belos ensinamentos. Porque o que é que acontecia? A multidão ficava, né, e Jesus, ele usava o barco e ficava ali no barco ensinando as multidões. Então, ela teve essa grandiosidade de ser servida de barco que transportava o mestre. Esses ensinos, né, religiosos, eu me lembro de um livro que chama A Janela do Tempo, eu acho. É do mesmo autor do livro que conta a vinda das pessoas do continente Antártida e o outro continente, que eu esqueci o nome agora, esqueci. Lenúria. Obrigada. Então, nessa época, quando esses continentes iam ser, quando a Antártida ia ser inundada, então, algumas pessoas que eram boas naquela comunidade, elas foram poupadas, digamos assim. Elas foram poupadas. E numa dessas situações, era preciso trazer os ensinos religiosos. Quem trouxe esses ensinos religiosos, quem transportou esses ensinos,
foi exatamente uma embarcação. Quando estava sendo tudo inundado, a embarcação, uma das embarcações, foi usada exatamente para transportar os ensinos religiosos, os livros das igrejas, da igreja da Antártida e da Lemúria. Então, o barco, ele tem, o barco da história de hoje, ele tem essa função também, mas ele transporta não os livros da igreja, mas os ensinos de Jesus, ditos pela boca de Jesus, né? As falas dele para a multidão, para aquelas populações que o seguiam e que o admiravam e que estavam ali construindo o cristianismo. Então Jesus usava esses barcos para falar às multidões. E ela, a segunda árvore, ela foi transportada num barco exatamente para abrigar o mestre quando ele estava falando ao povo. E a terceira árvore, a terceira, o Senhor para o monte, não. A terceira, convertida apressadamente numa cruz em Jerusalém, seguira com ele o Senhor para o monte, e ali, ereta e valorosa, guardara-lhe o coração torturado, mas repleto do amor no extremo sacrifício, indicando o verdadeiro caminho do reino celestial. 3 orações, 3 lindas histórias, né? 3 lindas histórias. Uma levou Jesus, uma recebeu Jesus, se transformou na manjedoura, a outra se transformou no barco, onde Jesus falava às multidões, e a outra se transformou na cruz. Jesus carregava na sua caminhada ao sacrifício, naquele dia que a gente comemorou há pouco tempo, né? Naquele dia em que aquela população revolta gritava que sacrificasse, que crucificasse Jesus. E ela, uma das árvores, foi transformada nessa cruz onde Jesus ficou crucificado. Simão silenciou comovido. Simão Abileiro, né? Abileiro, a gente lembra que é ele que está contando essa história. É ele que responde às perguntas de como Deus ouve as nossas preces. E depois de longa pausa, terminou a entremostrar os olhos marejados de pranto. Em verdade, meus amigos, todos nós podemos endereçar a Deus em qualquer parte e em qualquer tempo as mais variadas preces. No entanto, nós todos precisamos cultivar paciência e humildade para esperar e compreender as respostas de Deus. Porque a gente diz assim: eu oro tanto, eu peço tanto e Deus não me atende. Porque a gente quer que Deus nos atenda dentro da nossa concepção de atendimento, dentro do nosso conceito do que é atender e dentro da nossa vontade e do nosso tempo. Só que a vontade de Deus, a gente diz assim também: seja feita a tua vontade. Mas por detrás de seja feita a tua vontade, está dizendo desde que seja a minha vontade, né? A gente pede a Deus que aceite, que faça a nossa vontade, mas na verdade a gente está dizendo: oh Deus, eu estou pedindo, mas eu quero que você faça assim, né? Eu quero que você me dê aquele palácio, eu quero que você me dê aquela casa, eu quero que você me ajude a adquirir aquela joia que eu preciso tanto, que eu acho que ela vai ficar tão linda na minha mão. É assim que a gente faz, a gente diz na prece, no Pai Nosso, na oração matinal e noturna, todos os dias, mas a gente não confia como as árvores confiaram.
porque a gente ainda está inteiramente ligado aos bens materiais. Elas não, elas confiaram, elas passaram por toda dificuldade, elas foram, de uma certa forma, humilhadas nos seus pedidos, mas elas ficaram firmes na fé delas e, por fim, ela teve esse final glorioso como elas pediram. Mas não eram as glórias da terra, eram as glórias do céu. Então, a gente precisa ter humildade para pedir. A gente precisa ter paciência para esperar. Né? E a gente precisa entender que o tempo no mundo espiritual não é o nosso tempo. A gente precisa entender também que o que a gente pede de glorioso na terra não serve para nada no mundo espiritual, porque a gente quer as glórias através de cargos, através de riqueza, né, material, através de posição social. Então, essas, para nós, são as nossas glórias, e são essas que a gente pede a Deus. Mas essas glórias não nos servem de nada, porque quando a gente partir daqui, elas ficam aí. Muitas vezes, a gente, na situação em que a gente parte, é tão complicada que a gente nem um caixão para ser enterrado a gente tem. Ou então, a gente é enterrado como indigente, a gente é enterrado no caixão, né, que não tem valor nenhum, né, não tem, porque é outra coisa. A gente quer também enterros gloriosos. Ainda no momento final da nossa vida, os nossos parentes, porque a gente a essa altura já não anda em mais nada, os nossos parentes ainda querem mostrar que tem poder, né, na riqueza daquele, na suntuosidade daquele caixão, na demonstração do poder do velório, de onde vai ser enterrado, de como vai ser enterrado. Então, tudo isso me faz lembrar aquele homem numa reunião mediúnica, que ele se preocupava muito de como ele ia se apresentar diante de Deus, se roubaram as roupas dele. Então, a preocupação dele era a preocupação que a gente tem, porque a gente acha que a gente, para se apresentar diante de Deus, precisa, no caso dele, precisava de um belo paletó, precisava de estar muito bem vestido para poder se apresentar diante de Deus, externamente. Mas o interior dele, como é que estava para se apresentar diante de Deus? Ele tinha riquezas para levar, ele tinha humildade, ele tinha paciência para atender o tempo de Deus, para esperar o tempo de Deus. Ele era amoroso com os seus irmãos, mas a preocupação dele era com a roupa que ele ia estar diante de Deus. Mas a roupagem, no nosso entendimento, é a roupagem do nosso espírito e não a roupagem do nosso corpo material. Porque a gente sabe que tudo isso, os morotóis vão comer. Portanto, não nos preocupemos tanto. E quando eu falo em morotó, me dá aquela agonia, porque é aquele monte de bichinho. Ai, meu Deus do céu. Por isso que muitas vezes é melhor ser cremado, né? Mas é outra questão, é outra fala. E aí a gente precisa se preocupar menos com as vestes, né? Tanto as vestes, roupas, como as vestes que vai nos levar para a cova, né? E se preocupar com aquilo que a gente leva para encarar Deus. Será, se perguntar, será que eu vou ter vergonha de chegar diante de Deus? Eu fui
eu fui uma pessoa humilde, eu fui uma pessoa boa, eu fui uma pessoa que amei os meus irmãos, eu fui uma pessoa amorosa, eu fui uma pessoa caridosa. Então, eu não tenho vergonha de chegar diante de Deus. Mas muitos de nós, inclusive eu, né, que estou aqui falando e falando, mas inclusive eu, teremos vergonha de chegar diante de Deus, porque a nossa caminhada foi direcionada no outro sentido. A gente valorizou mais o sentido material do que, né, nos prepararmos espiritualmente para chegar diante de Deus e a gente olhar Ele frente a frente sem ter vergonha. Eis-me aqui, Senhor. Né? Você quer falar? Pode falar. Eu acordei e fui arrumar minha sacola e não vi meu bom dia que eu faço. E aí, quando eu cheguei no estúdio, meu Deus, eu esqueci, eu preciso que você me ilumine, eu quero fazer um bom dia bem diferente, bem assim. Aí, como você está falando, eu escrevi, bom dia, tudo tem seu tempo. A maior árvore no dia foi semente. Não apresse o passo, aquete o coração, o tempo de Deus é perfeito. Gostaram? Eu amei. Já sabia do trabalho hoje. Hein? Já sabia do trabalho hoje. Já sabia do trabalho de hoje, pois é. Então, gente, é essa a mensagem que o texto de Humberto de Campos nos traz. Quando a gente orar, a gente ore com o fundo do nosso coração. A gente não peça coisas gloriosas na terra, a gente peça coisas gloriosas que possam nos levar a encarar Deus sem nos envergonhar. Muita paz a todos. Essa mesma fala de hoje vai ser reprisada na sexta-feira no canal Semeador Leal. Então, muito obrigada a todos e até a próxima terça-feira, onde outro irmão ou irmã estará trazendo uma nova história do livro Cartas e Crônicas de Humberto de Campos. A nossa irmã Neuzinha vai nos trazer a reflexão da próxima semana. Muita paz a todos.